Você não está sabendo por onde começar a organizar as suas finanças e às vezes fica perdido com termos diferentes, termos desconhecidos para você, você não precisa mais se preocupar, porque hoje eu vou ensinar você um passo a passo de como que você vai fazer para organizar as suas finanças do zero, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. E esse é um guia completo para quem está iniciando e querendo começar a se organizar financeiramente. Então aproveita, já se inscreve, clica no joinha, porque nesse canal você vai aprender tudo o que você precisa para começar a tomar o controle da sua vida financeira. Organização financeira é um dos primeiros passos para você começar a ir em busca e conquistar os sonhos que você tem, evitando dívidas e principalmente tendo uma vida tranquila. Muita gente acha que é muito complicado ficar fazendo essas coisas, mas com um plano certo, com a ideia certa, com a direção correta, vai se tornar uma coisa muito simples e eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso. Eu sei que você pode estar pensando às vezes, putz, isso aí não é para mim, eu ganho pouco, eu não consigo me organizar financeiramente, eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Mas a verdade é que isso é uma tremenda desculpa. Porque com esses passos que eu vou passar agora, qualquer pessoa com qualquer tipo de renda que esteja disposto a fazer o que é preciso, vai conseguir começar ainda hoje. Então vamos direto para o passo a passo para você começar a organizar a sua vida financeira. O primeiro passo que você precisa fazer é saber aonde que você está. Como que está a sua situação financeira atual, para aí sim você começar a passar para a próxima parte do plano. Então você vai pausar o vídeo, pegar um caderninho ou anotar no celular e pensar e escrever todas as suas despesas fixas e todas as suas despesas variáveis. O que são as fixas? As fixas você vai ter aluguel, conta de luz, conta de internet, qualquer coisa que você pague todo mês e que o valor varie pouco ou seja uma coisa recorrente. Já as variáveis, você vai colocar aí e analisar como iFood, saída para comer, saída para viagem, algumas compras que você faz, seja ela de roupa, seja ela de qualquer coisa que você precisa no dia a dia que não seja essencial. Então você vai listar tudo isso para você já ter uma visualização da onde está a sua renda. Muitas vezes, quando você fizer essa lista, escrever mesmo no papel, você já vai conseguir enxergar aonde está o problema. Mas eu quero que você primeiro escreva, pensa certinho aonde estão essas despesas, para você já ir observando. Uma dica que eu posso te dar é que você pode organizar através de algumas planilhas financeiras ou através de alguma coisa que vai fazer mais automatizado esse processo e já vai fazer a soma para você e vai ser mais fácil de você visualizar aonde que está o problema e como que está o seu problema. Então, eu tenho uma planilha financeira que te ajuda em todo esse caso, para você conseguir pensar como que está a sua situação agora, como que vai estar daqui para frente e tomar melhores decisões no presente sobre qualquer tipo de compra ou investimento que você vai fazer. Eu vou deixar o link ali embaixo, então se você já tiver interesse, você pode clicar e já garantir ela para você já utilizar. Mas lembrando, não é necessário, esse vídeo aqui é para te ensinar mesmo como organizar financeiramente, independente da ferramenta que você vai usar. Seja ela escrever no papel, seja ela utilizar a planilha. Depois que você listou todas as suas despesas, eu quero que você também liste todas as suas rendas e o dia que você recebe esse valor. Então, seja ela se você recebe um salário, seja ela se você é autônomo e tem uma média que você tira, você tem que definir um dia, definir uma quantidade. Sempre coloque uma coisa mais conservadora para você saber qual que é o valor de dinheiro que vai entrar no mês para você. Você já visualizou a sua situação atual? Eu quero que você parte para o segundo passo. Segundo passo, você deve definir metas financeiras de acordo com seus objetivos de vida, de acordo com a sua situação atual. Se você tem família, se você é solteiro, se você tem filhos, o que você planeja conseguir e quando que você deve conseguir isso. Então você tem que definir um valor e uma data para você conseguir organizar um plano e sempre fazer as coisas buscando isso que você planejou. Então deve ser escrito de uma maneira clara, seja ela para pagar dívidas, seja ela uma meta de poupar, seja ela uma meta de investimento. Eu quero que você também escreva e tenha claro quais são as suas metas para essa organização financeira que você está iniciando agora. E para te ajudar nessas metas e nessa organização financeira, elas precisam ter 5 pontos essenciais para te ajudar a manter esse foco. A primeira regra, ela precisa ser específica. Quanto que você quer fazer? Eu quero fazer 10 mil reais. Então, ela é bem específica com o valor. Elas precisam ser mensuráveis, você consegue saber quanto que você está
indo em caminho dela, por exemplo, guardei 2.000, guardei 3.000, guardei 5.000, você vai conseguir medindo o quão perto você está da sua meta. Elas precisam ser atingíveis, porque, por exemplo, não tem como você colocar uma meta, eu quero ganhar R$1 milhão até o fim do ano, sendo que você tem um salário de 5.000. Então você precisa colocar uma meta que é atingível dentro da sua situação atual, seja ela para pagar dívidas ou para juntar um dinheiro. Quarto ponto, elas precisam ser relevantes. Você não vai criar uma meta que não significa nada para você, que você só criou por criar. Você precisa criar com um objetivo. Quero juntar 50 mil para eu ter uma segurança para minha família. Porque isso vai te ajudar a visualizar o seu objetivo e a manter o foco nessa meta que você criou. E por último, que eu já citei algumas vezes nos exemplos, você deve definir prazo. Você deve determinar um prazo, porque senão toda vez que chegar o dia que se você não tiver uma meta, você sempre vai ter aquela desculpinha de, eu tô fazendo, vou fazendo, tô guardando um pouquinho, e nunca vai ter aquele esforço maior para você chegar na meta que você definiu no prazo estipulado. Então esses foram 5 pontos essenciais para você criar a sua meta financeira. Para exemplificar para vocês, eu vou mostrar para vocês como isso seria feito. Por exemplo, eu quero criar uma meta para guardar uma reserva de emergência. Então, quando que eu quero ter essa reserva de emergência? Daqui 6 meses. Então, a meta é para guardar uma reserva de emergência daqui a 6 meses. Dentro desses 6 meses, quanto que eu vou guardar? Eu vou guardar R$300 por mês durante 6 meses para obter a minha reserva de emergência. Então, você criou uma meta específica, uma meta relevante, uma meta com prazo, uma meta atingível e uma meta com prazo definido. E isso vai ajudar você a manter o foco e chegar no resultado. Terceiro passo. Agora que você já tem a sua situação financeira atual e a sua meta, você vai começar a criar um orçamento mensal. Então você vai destrinchar tudo que você tem e isso vai ser a sua arma secreta para você atingir os seus objetivos. O que é interessante fazer? Eu quero que você separe a sua renda por caixinhas que você vai definir. 50% são para necessidades essenciais, são coisas que você precisa gastar de qualquer jeito para viver, aluguel, conta, o que for. 30% para gastos não essenciais, então 30% da sua renda você vai gastar com compra que você tem desejo, com viagens, com algum restaurante legal que você tem interesse em, então seria nesse sentido 30%. E para finalizar, 20% para poupança ou investimento, porque isso vai ser o que vai começar a aumentar o seu capital e vai ir te dando uma segurança financeira com o decorrer do tempo. Agora, caso você tenha dívidas, você também vai montar esse planejamento, porém será 50% em gasto essencial, esses outros 50% você deve definir o maior porcentagem possível para pagar essas dívidas o mais rápido possível, porque ela provavelmente é uma responsável por consumir muito da sua renda. E é importante você revisar esse orçamento todo mês para ver se o que você planejou está funcionando e está dando certo. E sempre tenha a disciplina de seguir o orçamento que você propôs e ajuste caso tenha algum ponto que não está funcionando. Quarto passo, você vai analisar tudo que você fez e eliminar os gastos desnecessários. Então você deve revisar todos os gastos que você tem, todos os gastos que você está tendo, que você consegue cortar ou reduzir. Porque mesmo que seja um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, você está tendo gastos enormes que são totalmente desnecessários. Que podem ser assinaturas que você não usa, às vezes você assinou um streaming ou alguma coisa para ver algum jogo, algum evento que você se interessou e não cancelou. Pode ser alguma compra por impulso que você comprou alguma peça de roupa que você nem usou direito, nem conseguiu usar e está lá jogado. Ou pode ser aquele cafezinho diário que ao invés de fazer em casa, você sempre toma um cafezinho na cafeteria, mais bonitinho, e acaba gastando todos os dias. E esse resultado, às vezes, é um valor financeiro importante e relevante para você. E essas pequenas economias e pequenas mudanças que você fizer vão te ajudar a chegar nas suas metas e nos seus objetivos financeiros mais rápido. Apesar de ser pequeno, quando junta pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já está economizando muito do que você não economizava quando você não se organizava. E um exemplo disso é que se você economizar R$10 todos os dias, durante um mês você vai economizar R$300. E o quinto passo, você deve começar a poupar e investir. Independente do valor que você ganha, você deve sempre começar a se pagar primeiro. Então, para você criar esse hábito, você deve começar com uma quantidade, com uma porcentagem baixa da sua renda. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse livro é que você deve guardar no mínimo
10% de toda a sua renda. Todo o valor que entrar para você, você tira 10% para se pagar. E esse livro me ensinou que com esse hábito, você nunca mais vai ter problema financeiro de faltar dinheiro para você. Então esse é um livro também que eu recomendo muito que você leia, principalmente se você está começando a querer se organizar financeiramente nesse momento. E eu vou deixar o link aqui embaixo também se você tiver interesse. Então todos os passos para você se organizar e começar a poupar e investir são: primeiro, pague suas dívidas. Segundo, crie uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o valor do seu custo mensal vezes 6 meses de vida. Então, se você custa R$3.000, você precisa de R$18.000 nessa reserva de emergência. E com ela, você deve investir em ativos seguros com liquidez diária que rendam um pouco para você. Então, você já vai ter a reserva de emergência que vai ser o seu custo de vida e automaticamente ela vai ir rendendo uma taxa básica que em muitos lugares você encontra 100% do CDI ou algo muito próximo disso. E o terceiro passo, você deve encontrar uma plataforma. É bom você buscar uma gratuita de início, porque como você vai estar trabalhando com pouco dinheiro, a porcentagem que algumas plataformas te cobram, às vezes são relevantes no seu capital. Então você deve começar a investir buscando alguém que possa te ajudar com isso ou estudando sobre o assunto. Então, basicamente, resumindo todos esses 5 passos que eu passei para você organizar as suas finanças do zero, basta você seguir esses 5 passos essenciais. Entenda suas situações, crie metas, crie um orçamento, elimine gastos desnecessários e comece a poupar e investir. O mais importante é dar esse primeiro passo que você já está dando agora assistindo esse vídeo e começar. E se você está nessa situação e quer uma ferramenta que vai te ajudar em muito nessa organização financeira, de maneira simples e eficaz, eu tenho uma planilha financeira que já ajudou muitas pessoas a se organizarem financeiramente e me ajudou muito a prosperar e chegar onde eu estou atualmente. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, você clica lá, vai ter tudo explicado como que ela funciona e como que ela pode ajudar você a atingir os seus objetivos. Então, se você gostou desse guia prático, deixa o like, comenta aqui embaixo qual que vai ser o primeiro passo que você dá e qual que é a sua situação financeira atual. Então compartilhe com quem você acha que precisa de uma ajuda para se organizar financeiramente. Eu vou deixar aqui um vídeo com os principais erros financeiros que você pode estar cometendo e eles podem estar te impedindo de prosperar financeiramente. Então até mais e a gente se vê no próximo vídeo.